Neste vídeo vamos ver um exemplo bem clássico de um exercício que envolve aí transformações de logs. Então a ideia desse exercício é como vamos considerar essa situação aqui. Temos um trem que o comprimento dele é L e ele vai passar por um túnel e o túnel tem o comprimento também igual a L. Então eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar sempre com a linha azul. Esse é o nosso trem. O comprimento dele, como foi dito antes em cima, é L. E o túnel que ele vai passar também tem comprimento igual a L. O que vai acontecer do ponto de vista de alguém dentro do túnel, de uma pessoa dentro do túnel, mas fora do trem? Então vamos chamar isso aqui de o referencial S. É uma pessoa dentro do túnel. Uma pessoa no túnel. O que vai acontecer é que ele vai ver o trem vindo com uma velocidade v e então ele vai, pelas aulas anteriores, a gente viu que o tamanho do trem vai contrair pela contração do espaço. Então a imagem que ele iria ver seria essa do túnel aqui e esse outra saída do túnel aqui. E dentro do túnel, o trem caberia perfeitamente dentro do túnel, porque agora o comprimento do túnel do trem é L sobre gama. Né? O trem tem uma velocidade v aqui que vai dar esse fator gama. E o túnel continua com o mesmo comprimento L. Só para fixar, eu vou definir a primeira porta aqui do túnel como a porta 1. E essa aqui, que é a porta da saída, eu vou chamar de porta 2. Então, nesse caso, é tranquilo o trem caber dentro do túnel. E vamos dizer que nosso pessoa aqui, nosso referencial, ele está exatamente no meio do túnel. Então, nosso observador ele está aqui em x igual a L sobre 2. Se eu considerar aqui x igual a 0 na porta 1 e x igual a L na porta 2. Vamos dizer agora que t igual a 0 é quando o trem, então ele é um instante em que o trem ele entra completamente no túnel. E em t igual a 0 vai ser um instante em que a pessoa que está aqui em x igual a L, ele vai ver que em t igual a 0 ele vai ser exatamente um instante em que ele vai acionar um botão e esse botão vai mandar um sinal para as portas fecharem e abrirem instantaneamente. Então o que vai acontecer é que a pessoa em x igual a L2 vai acionar as portas do túnel a, a fecharem e abrirem. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter em t igual a 0, eu vou desenhar aqui o que é t igual a 0. Então, t igual a 0 é quando atrás do trem chega exatamente na porta 1. Então, temos nossa pessoa aqui. E aqui é x igual a 0
aqui é x igual a L sobre 2 e aqui é x igual a L. Isso aqui acontece em t igual a zero. E daí, em um certo tempo, o botão que a pessoa em x igual a L sobre 2 acionou vai chegar até nas portas. O tempo que vai chegar até nas portas, então L é fácil de calcular. O tempo em que as portas fecham, ele é a distância da pessoa até a porta, e vamos dizer que esse sinal para as portas fecharem viaja com a velocidade da luz. Então o tempo da porta 1 tanto quanto o tempo da porta 2 é o mesmo, e esse tempo ele é a distância L sobre 2 dividido pela velocidade da luz, que é c. Então, em t igual a L sobre 2c, as duas portas elas vão fechar e abrir instantaneamente. Então, vamos desenhar aqui o que acontece em t igual a L sobre 2c. A gente tem a porta 1 fechada, a porta 2 fechada, e temos um trem aqui. A pergunta é, será que o trem está assim, ou será que o trem ele vai estar, na verdade, assim? E a porta não vai conseguir fechar porque a porta 2 não vai conseguir fechar porque o trem já está ali nela. Então, essa é a pergunta que a gente tem para fazer. Será que a porta 2 vai conseguir fechar? Então, vamos calcular isso aqui. É, o quanto que atrás do trem se mexeu. Qual que é essa posição de atrás do trem? Essa posição aqui, ela vai se mexer a velocidade vezes o tempo que ele se mexeu, que o tempo é L sobre 2c. Então, essa posição é VL sobre 2c. E o que a posição da frente do trem agora, que a gente vai calcular. Então, a posição da frente do trem, ela andou o mesmo tanto, né? A velocidade vezes o tempo, mais esse L sobre gama aqui que ele já começa, né? Então aqui x igual a zero, aqui é x igual a L sobre gama, que é o tamanho do trem, mais L sobre gama. Daí aqui eu vou colocar alguns números, só para a gente calcular aqui. Esse exemplo aqui, vou pegar V igual a 0,9 na velocidade da luz. Ou seja, um trem que viaja quase na velocidade da luz. E se eu calcular essa posição aqui, com esse V, então VL sobre 2C mais L sobre gama, fica 0,88 de L. Ou seja, a frente do trem ainda está dentro do túnel, né? O trem coube certamente dentro do túnel, então as portas conseguiram fechar e abrir sem nenhum problema. Agora vamos ver o referencial do trem. E o que acontece no referencial do trem é que se uma pessoa no túnel vê o trem contraído, uma pessoa no trem vai ver o túnel se mexer, então o túnel vai contrair. Então, uma imagem do que vai acontecer para quem está no trem é que o trem continua com um tamanho L. Então, o tamanho do trem vai continuar sendo L, mas o tamanho do túnel vai contrair e vai ficar L sobre gama. Então, como é que a gente pode ter o caso em que as portas vão se fechar e o trem conseguir caber perfeitamente dentro do túnel com as portas fechadas? Parece que isso não teria como acontecer. Mas, se um referencial viu as portas fecharem, todos os outros referenciais iniciais vão ver as portas fecharem também e o trem caber. Não faz sentido em um referencial acontecer um acidente e o trem bater na porta e num outro referencial não acontecer esse acidente. Então, qual que é a solução para a gente ver aqui
como é que esses dois referenciais vão conseguir ver a mesma situação acontecendo. No vídeo anterior a gente falou sobre simultaneidade, a resposta nesse aqui também vai ser a questão da simultaneidade. Para a gente ver essa questão da simultaneidade acontecendo, a gente vai ter que calcular, né? Então, a pergunta que a gente faz aqui é como o trem cabe no túnel no referencial dele. É, então, o que a gente vai fazer aqui? A resposta nossa vai ser simultaneidade. Agora, para entender o que é essa resposta, a gente vai ter que fazer as contas. Então, vamos calcular agora os eventos em S, do mesmo jeito que a gente fez nos outros vídeos. Então, os eventos em S. Eu vou escolher alguns eventos para a gente depois passar para o referencial S', que é o referencial do trem, né? Do trem, que é S'. Então, o evento 1, ele vai ser atrás do trem, a parte de trás do trem, quando entra no túnel. Ah, e aqui a gente vai escrever do estilo CTX. Como esse exercício não tem Y e Z, não é relevante, eu vou escrever CT e X. Então, o evento ele acontece no tempo igual a zero e no x igual a zero, certo? O evento 2, aqui que vai ser importante para a gente, ele vai ser a porta 1 se fechando. O tempo em que a porta 1 fecha é L sobre 2C, então vezes C fica só L sobre 2, e a posição é zero também, quando a porta não se muda. O evento 3 é a porta 2 fecha. A porta 2 fecha também no mesmo instante, só que ela agora acontece em L, que é a posição da porta 2. E o último evento que a gente vai calcular aqui, que é a frente do trem, atinge o fim do túnel. Isso aqui vai acontecer quando? Ele vai acontecer quando a velocidade do trem é o tempo, ele é a distância sobre a velocidade do trem é v, e a distância que ele tem que percorrer é L menos L sobre gama, né? Porque então a frente do trem já começa com L sobre gama, ele tem que percorrer essa distância aqui sobre a velocidade v e vezes o c, porque aqui a gente está escrevendo c vezes t. E a posição que isso acontece é em L, né? Quando o fim do túnel é em x igual a L. Agora a gente vai fazer a transformada de Lorentz desses eventos aqui para ver o que acontece no referencial S'. E a transformada de Lorentz a gente viu no vídeo passado, que é CT', ele é gama vezes o CT menos beta x. E aqui a gente tem x', que ele é gama x menos beta CT. Certo, então vamos fazer esses eventos aqui para o referencial linha. Então o evento 1 linha, ele é o quê? A gente tem CT igual a zero e x igual a zero. Então daqui, usando transformação de Lorentz, a gente tem que CT' é 0, 0, 0, aqui é tudo zero. E no x' é tudo zero também aqui, então x' é igual a zero. Não muita coisa interessante aconteceu nesse evento 1'. Vamos ver no evento 2'. O evento 2 ele é CT igual a L sobre 2 e o x igual a zero. Então, a gente tem que CT', ele é
substituindo então aqui, a gente vai ter L sobre 2 aqui, então vamos ter gama CL sobre 2. Só vou verificar aqui se minhas contas estão todas certas. Desculpa, faltou, eu escrevi um C a mais. Gama L sobre 2. E o x', colocando aqui de novo CT aqui, vai ficar gama beta L sobre 2 com um menos aqui. Certo. Evento 3' agora, a gente pode escrever. Evento 3' ele é CT igual a L sobre 2. E o x é L. Então, daqui substituindo de novo nas transformações de Lorentz, a gente tem CT' vai ser L sobre 2 menos beta vezes L. Então, a gente vai ficar com gama vezes o L, 1 meio, que vem daqui, menos beta. E o x', ele vai ficar gama vezes o L do beta, do 1 menos o beta vezes L sobre 2, então vai ficar menos beta sobre 2. Certo? Agora só falta mais um evento, que é o 4'. Aqui a gente tinha o CT, ele é CL menos L sobre gama vezes dividido por V, e o x igual a L. Então aqui eu vou escrever nessa linha de baixo aqui, porque o resultado fica um pouco maior. E aqui a gente tem que o CT' ele é gama L C 1 menos 1 sobre gama sobre V menos beta, e o x' ele é gama L 1 menos 1 sobre gama. Isso aqui vocês podem calcular isso aqui e conferir esse resultado. Aqui eu só passei o resultado completo mesmo. Vamos agora calcular tudo isso que eu fiz, mas agora com V igual a 0,9c, que é do nosso exercício. E eu já vou colocar aqui para vocês que o meu gama é aproximadamente 2,3. Então, aqui é só um passo de colocar essas todas aqui no calculadora. Então, o resultado fica 1', ele não muda, né? 0, 0. O 2' a gente tem menos 0,9 vezes L. O 3', ele é... desculpa, peraí. Que esse aqui não é o resultado do 2'. Na verdade, o 2', ele é 1,15 L. O 3', ele é 1,15... Ele é, desculpa, agora sim, menos 0,9 L 1,26 L. E o meu 4', ele é menos 0,63 L. Então o que a gente tem de novo, né? Esse aqui, o 1', o que ele é? O arrow linha, ele é quando atrás do trem entra no túnel. Então, atrás do trem entra no túnel. O 2, ele é quando a porta 1 fecha. Então, esse aqui, vou escrever, porta 1 fecha. E o próximo é a porta 2 fechando. E o último evento, que é o 4, ele é quando a frente do trem atinge o fim do túnel. Então, esse aqui. Atinge fim do túnel. Certo. E outra coisa para lembrar é que esse jeito que eu escrevi, né, é C vezes T na primeira componente e X na segunda componente. Então, o que a gente vê aqui? Que a primeira coisa que acontece, o tempo menor,
ele é 3 linhas. E logo depois vem 4 linhas, que é o segundo tempo menor. Depois o terceiro tempo menor é y, desculpa, é 1 linha. E depois a coisa que acontece por último é 2 linhas. Então nessa ordem de eventos o que acontece? Primeiro o evento número 3, ou seja, primeiro a porta 2 fecha. Depois é o 4, que a frente do trem atinge o fim do túnel. Depois é 1 linha que é atrás do trem entra no túnel. E depois nós temos o 2, que é quando a porta 1 fecha. Então, né, eu vou fazer os desenhos do que foi acontecendo aqui. Então, primeiro a gente tem em CT' igual a menos 0,9. O que acontece é a porta 2 fecha. Então, a gente tem aqui a porta 1, a porta 2 fecha. O trem, ele ainda não tinha passado pela porta 1. Certo? O próximo tempo interessante é quando CT' é menos 0,63L, que é quando a frente do trem passa por 2. Então, lembrando que aqui a porta fecha e abre instantaneamente, né? Então aqui vai passar, o trem ele vai chegar na porta 2 aqui nesse instante. No próximo tempo em que algo interessante acontece, é em CT' igual a 0, que é quando atrás do trem entra no túnel. Então a gente vai ter isso aqui. E agora, no tempo final, que é em 1,15L, é quando a porta 1 fecha. E agora o trem já passou totalmente do túnel. Então o que a gente tem aqui? Como é que para esse referencial as coisas aconteceram, deram certo e o trem não bateu? Bom, porque nesse referencial o tempo em que a porta 1 fecha e a porta 2 fecha não são simultâneos. Então assim dá tempo suficiente para o trem passar pelo túnel e as portas fecharem e ele não ficar preso. Então essa é a solução para esse exercício, que é bem clássico sobre transformações de Lorentz.